7. O suborno. O sargento Mori Luke Dava, um soldado ideal nas fileiras, vinha dos imensos planetas agrícolas das Pleiades, onde somente a vida como exército conseguia romper os laços com o solo e a vida de trabalho duro e sem recompensas. E ele era típico daquela realidade. Suficientemente sem imaginação para enfrentar o perigo sem medo, era forte e ágil o bastante para enfrentá-lo com sucesso. Aceitava ordens no mesmo instante, comandava seus homens de forma inflexível e tinha uma adoração inabalável por seu general. E mesmo assim, era de natureza alegre. Se matava um homem na linha de combate sem um mínimo de hesitação, era também sem um mínimo de animosidade. Que o sargento Luke avisasse a porta antes de entrar era um sinal de tato, pois estaria bem dentro de seus direitos de entrar sem avisar. Os dois que estavam dentro levantaram a cabeça da refeição noturna e um deles estendeu o pé para cortar a voz rachada que saía, vívida, do transmissor de bolso depauperado. Mais livros? Perguntou Lathan Devers. O sargento estendeu o cilindro apertado de filme e coçou o pescoço. Ele pertence a um engenheiro Orre, mas precisa ser devolvido. Ele vai enviá-lo aos filhos, sabem? Como que vocês poderiam chamar de lembrancinha, sabem? Dusenbar revirou o cilindro nas mãos com interesse. E onde foi que o engenheiro conseguiu isso? Ele também não tinha um transmissor? O sargento balançou a cabeça enfaticamente. Apontou para o remanescente amassado ao pé da cama. Este é o último do lugar. Esse camarada Orre, agora, conseguiu o livro de um desses mundos chiqueiros que capturamos aqui fora. Eles o mantinham num grande prédio só para ele, e foi preciso matar alguns dos nativos que tentaram impedi-lo de pegá-lo. Ele olhou para o objeto com apreciação. É uma bela lembrancinha para crianças. Fez uma pausa e depois disse discretamente. Grandes novidades flutuando por aí a propósito. São só rumores, mas, mesmo assim, é bom demais para não contar. O general conseguiu novamente. Ele assentiu de modo grave e solene. É mesmo? Perguntou Devers. E o que foi que ele conseguiu? Terminou o cerco, ora? O sargento riu com orgulho paternal. Ele não é o máximo. Não fez tudo certinho? Um dos camaradas que gosta de falar difícil diz que tudo ocorreu suave e tranquilo como a música das esferas. Seja lá o que for isso. A grande ofensiva começa agora? Barr perguntou de mansinho. Espero que sim, foi a resposta firme. Quero voltar à minha nave, agora que meu braço está inteiro novamente. Estou cansado de ficar sentado aqui sem fazer nada. Eu também, resmungou Devers de modo súbito e selvagem. Teve de se segurar para não falar mais nada. O sargento olhou desconfiado para ele e disse: É melhor eu ir agora. A ronda do capitão é daqui a pouco. Preferi que ele não me pegue aqui. Fez uma pausa à porta. A propósito, cavalheiro, disse com uma súbita e estranha timidez para o comerciante. Tive notícia de minha esposa. Ela disse que o pequeno freezer que você me deu para mandar para ela funciona bem. Não custa nada a ela e está sendo capaz de conservar o suprimento de um mês de comida completamente congelado. Muito obrigado. Tudo bem, imagine. A porta se fechou sem ruído atrás do sargento sorridente. Dusenbar se levantou da cadeira. Bem, ele nos dá um retorno justo pelo freezer. Vamos dar uma olhada nesse novo livro. Ah, o título sumiu. Ele desenrolou cerca de 1 metro de filme e olhou contra a luz. Então murmurou. Ora, raios que me parto, como diz o sargento. Esse é o Jardim da Suma, Devers. É mesmo? Perguntou o comerciante sem interesse. Ele pôs de lado o que restou de seu jantar. Sente-se, Barr. Escutar essa literatura antiga não está me fazendo bem algum. Você ouviu o que o sargento falou? Ouvi sim, e daí? A ofensiva vai começar, e nós sentados aqui. Onde você quer se sentar? Você entendeu o que eu quis dizer. Não adianta ficar só esperando. Não? Barr estava retirando cuidadosamente o filme velho do transmissor e instalando-o de novo. Instalando um novo. Você me contou muito sobre a história da fundação no último mês e me parece que os grandes líderes das crises passadas pouco fizeram além de sentar e esperar. Ah, Barr, mas eles sabiam para onde estavam indo. Será mesmo? Suponho que tenham dito isso depois que tudo acabou, e até onde sei, talvez soubessem de fato. Mas numa prova de que as coisas não teriam funcionado tão bem quanto, ou melhor, se não soubessem para onde estavam indo. As forças econômicas e sociológicas mais profundas não são dirigidas por homens individuais. Devers fez cara de desdém. Também não há como saber se as coisas não teriam sido piores.
Seu argumento também funciona ao contrário. Os olhos dele se perderam no espaço. E se eu o desintegrasse? Quem? Ryose? Isso? Bar deu um suspiro. Os olhos envelhecidos estavam preocupados com uma reflexão do passado longínquo. Assassinato não é a saída, Devers. Eu tentei uma vez, sob provocação, quando eu tinha 20 anos. Mas não resolveu nada. Removi um vilão de Siuyena, mas não o jugo imperial. E era o jugo imperial e não o vilão que importava. Mas Ryose não é apenas um vilão, velhinho. Ele é todo o maldito exército. O exército desmoronaria sem ele. Todos estão apegados a ele como bebês. O sargento lá fora baba toda vez que fala no homem. Mesmo assim, existem outros exércitos e outros líderes. Você precisa ir mais fundo. Existe esse tal de Broderick, por exemplo. Ninguém mais do que ele pode influenciar o imperador. Ele poderia exigir centenas de naves onde Ryose deve pelejar com 10. Conheço a reputação dele. É mesmo? E quanto a ele? Os olhos do comerciante perderam em frustração que ganharam um interesse aguçado. Quer um resumo? É um canalha de baixa extração que, graças à bajulação descarada, mexeu com os caprichos do imperador. É muito odiado pela aristocracia da corte, que também não passa de um bando de vermes, pois não tem família nem humildade. É o conselheiro do imperador em todas as coisas e seu instrumento nas piores. É infiel por escolha, mas leal por necessidade. Não há um homem no império tão sutil em vilania ou tão cru em seus prazeres. E dizem que não há como conseguir os favores do imperador senão por meio dele. E não como conseguir os favores dele senão por meio da infâmia. Uau! Devers puxou pensativo a barba bem aparada. Ele é o velho moleque de recados que o imperador mandou para cá para ficar de olho em Ryose. Sabe que tive uma ideia? Agora sei. Suponha que esse Broderick passe a não gostar do nosso menino prodígio do exército. Provavelmente já não gosta. Ele não é famoso pela capacidade de gostar das coisas. Suponho que a coisa fique ruim mesmo. O imperador poderia falar nisso e Ryose poderia ter problemas. Sim, é bem provável. Mas como você propõe que isso aconteça? Não sei. Ele poderia ser subornado, talvez? O patrício riu gentilmente. Sim, de certa forma. Mas não da maneira como você subornou o sargento. Não com um freezer portátil. E mesmo que você alcance a escala dele, não valeria a pena. Provavelmente não há ninguém que seja tão fácil de subornar, mas ele não tem sequer a honestidade fundamental da corrupção honrada. Ele não permanece subornado por nenhuma quantia. Pense em outra coisa. Devers cruzou as pernas e ficou balançando o dedão rapidamente e inquieto. Mas é um começo. Ele parou. O sinal da porta estava piscando de novo, e o sargento encontrava-se na entrada mais uma vez. Ele estava empolgado, e seu rosto largo estava vermelho e sério. Senhor, ele começou numa tentativa agitada de deferência. Sou-lhe muito grato pelo freezer, e o senhor sempre falou comigo com muita educação, embora eu seja apenas o filho de um fazendeiro, e os senhores sejam grandes lords. Seu sotaque das Pleiades havia ficado mais forte, quase forte demais para que fosse entendido com facilidade, e com a empolgação, o peso de sua origem camponesa apagou completamente a postura militar que ele cultivara por tanto tempo e com tanto cuidado. Bar perguntou suavemente. O que foi, sargento? Lord Broderick está vindo para ver os senhores, amanhã. Eu sei disso porque o capitão mandou preparar meus homens para a revista em uniforme completo amanhã para ele. Eu pensei que poderia avisar vocês. Obrigado, sargento, disse Bar. Nós agradecemos. Mas está tudo certo, homem. Não há necessidade de... Mas a expressão no rosto do sargento Luke agora era inconfundivelmente de medo. Ele falou num sussurro rouco. Os senhores não ouviram as histórias que os homens contam a respeito dele. De que se vendeu para o demônio do espaço. Não riam. Existem histórias terríveis sobre ele. Dizem que tem homens com desintegradores que o seguem por toda parte e, quando quer fazer, simplesmente manda que desintegre qualquer um que encontre. E fazem isso. E ele ri. Dizem que até mesmo o imperador tem pavor dele, que ele força o imperador a aumentar os impostos e não deixa que ouça as reclamações do povo. E ele odeia o general, é o que dizem. Dizem que adoraria matar o general, porque nosso general é grande e sábio. Mas não pode, porque nosso general é páreo para qualquer um, e sabe que Lord Broderick é gente ruim.
O sargento piscou, sorriu com uma timidez incongruente de seu próprio desabafo. Recuou para a porta, balançou a cabeça nervoso. Preste atenção, olho nele. E saiu rápido. Devers levantou a cabeça, um olhar duro. Isso facilita as coisas para nós, não é, velhinho? Depende, par de seco. De Broderick, não é? Mas Devers não estava ouvindo, estava pensando. Pensando furiosamente. Lord Broderick baixou a cabeça ao entrar nos aposentos da tripulação da nave comercial, e seus 2 guardas armados o acompanharam rapidamente, com armas fora dos coldres e as caretas duras profissionais dos capangas contratados. O secretário particular tinha pouco do olhar de alma perdida que lhe era atribuído. Se o demônio do espaço o havia comprado, não havia deixado nenhuma marca visível de posse. Em vez disso, Broderick poderia ser visto como um sopro de frescor de moda da corte, que chegara para aliviar a feiura dura e básica de uma base do exército. As linhas duras e rígidas de seu traje brilhante e imaculado lhe davam a ilusão de altura, do topo da qual os olhos frios e sem emoção miravam o comerciante por sobre o nariz longo. Os finos babados de madeira e pérola em seus pulsos borboletearam quando ele levantou a bengala de marfim para o chão à sua frente e se inclinou sobre ela. Não, ele disse com um pequeno gesto. Você fique aí, esqueça seus brinquedos, não estou interessado neles. Puxou uma cadeira, limpou-a cuidadosamente com um quadrado iridescente de tecido preso no alto da bengala branca e se sentou. Devers olhou de relance para a segunda cadeira, mas Broderick disse preguiçoso. Você ficará em pé na presença de um dos pares do reino. Ele sorriu. Devers deu de ombros. Se não está interessado em meu estoque, para que estou aqui? O secretário particular esperou friamente o Devers. O secretário particular esperou friamente e Devers acrescentou devagar um senhor. Por privacidade, disse o secretário. Agora é provável que eu viesse 200 parsecs através do espaço para inspecionar Baldlax? É você que quero ver. Extraiu um minúsculo tablete rosado de uma caixa marchetada e colocou delicadamente entre os dentes. Chupou lentamente com apreciação. Por exemplo, disse ele, quem é você? Você é mesmo um cidadão desse mundo bárbaro que está provocando toda essa fúria de frenesi militar? Devers assentiu gravemente. E você foi realmente capturado depois do início dessa escaramuça que ele chama de guerra? Estou me referindo ao nosso jovem general. Devers assentiu novamente. Certo. Muito bem. Certo. Muito bem, meu valioso forasteiro. Vejo que sua fluência na fala é mínima. Vou facilitar as coisas para você. Parece que nosso general aqui está lutando uma guerra aparentemente sem sentido, com transportes horrendos de energia, e isso tem a ver com um mundinho vagabundo no fim do nada que, para um homem de lógica, não pareceria valer sequer um único disparo de arma. Mas o general não é um homem lógico. Pelo contrário, eu diria que foi extremamente inteligente. Está me entendendo? Não acho que eu esteja, senhor. O secretário inspecionou as unhas e disse: Então escute melhor. O general não desperdiçaria seus homens e naves em um feito estéril de glória. Sei que ele fala de glória, de honra imperial, mas está bastante óbvio que a afetação de ser um dos temíveis antigos semideuses da era heróica não convence. Existe algo além de glória aqui. Ele toma cuidados estranhos e desnecessários com você. Agora, se você fosse meu prisioneiro e me dissesse o pouco que disse ao nosso general, eu abriria seu abdômen e o estrangularia com seus próprios intestinos. Devers permaneceu paralisado como pedra. Os olhos dele se moveram ligeiramente, primeiro para um dos seguranças fortes do secretário e depois para o outro. Eles estavam preparados, ansiosamente preparados. O secretário sorriu. Ora, você é mesmo um sujeito silencioso. Segundo o general, nem mesmo uma sonda psíquica arrancou alguma coisa, e esse foi um erro da parte dele. A propósito, pois me convenceu de que nosso jovem prodígio militar estava mentindo. Ele parecia de bom humor. Meu honesto comerciante, continuou, eu tenho uma sonda psíquica própria, uma sonda que deverá ser bastante adequada para você. Veja isto. E entre o polegar e o indicador, seguros de um modo negligente, estavam retângulos e amarelos de design intrincado, cuja identidade era
era definitivamente óbvia. E Devers disse isso. Parece dinheiro, ele disse. E é dinheiro. O melhor dinheiro do Império, pois é patrocinado por minhas propriedades, que são mais extensas que as do próprio Imperador. 100.000 créditos. Tudo aqui. Entre 2 dedos. Tudo seu. Pelo que, senhor? Eu sou um bom comerciante, mas todos os negócios têm mão dupla. Pelo quê? Pela verdade. Do que o general está atrás? Por que ele está lutando esta guerra? Latham Devers deu um suspiro e amaciou a barba pensativo. Do que ele está atrás? Seus olhos seguiam os movimentos das mãos do secretário enquanto ele contava o dinheiro devagar, nota por nota. Numa palavra, do Império. Que comum. As coisas sempre se resumem a isso no fim das contas. Mas como? Qual é a estrada que leva da fronteira da galáxia ao pico do Império de maneira tão ampla e convidativa? A Fundação, Devers disse amargo. Tem segredos. Eles possuem livros antigos, tão antigos que a linguagem que estão escritos é conhecida apenas por alguns dos homens de cargos mais altos. Mas os segredos estão guardados por rituais e religião e ninguém pode usá-los. Eu tentei e agora estou aqui. E existe uma sentença de morte esperando por mim lá. Compreendo. E esses segredos antigos? Vamos, por 100.000 eu mereço os detalhes mais secretos. A transmutação dos elementos, Devers disse curto e grosso. Os olhos do secretário se estreitaram e perderam um pouco de seu distanciamento. Disseram-me que a transmutação prática é impossível pelas leis da nucleônica. E é, se forem usadas forças nucleares. Mas os antigos eram rapazes espertos. Existem fontes de energia maiores que os núcleos e mais fundamentais. Se a Fundação usou essas fontes, como sugeri... Devers teve a sensação suave de arrepio no estômago. A isca estava pendurada. O peixe estava quase mordendo. Continue, disse o secretário subitamente. O general, tenho certeza, está ciente disso tudo. Mas o que ele pretende fazer, assim que terminar essa ópera bufa? Devers manteve a voz firme como rocha. Com a transmutação, ele controla a economia de toda a estrutura de seu império. Recursos minerais não valerão nada quando Ryose conseguir transformar alumínio em tungstênio e ferro em irídio. Todo um sistema de produção baseado na escassez de certos elementos e na abundância de outros será inteiramente desequilibrado. Haverá o maior desequilíbrio que o Império já viu, e somente Ryose será capaz de detê-lo. E há a questão dessa nova fonte de energia que mencionei e que Ryose não terá escrúpulos religiosos em usar. Não há nada que possa detê-lo agora. Ele pegou a Fundação pelo pescoço, e assim que terminar com ela, será imperador em 2 anos. Então, Broderick riu baixinho. Ferro em irídio. Foi o que você disse, não foi? Vou lhe contar um segredo de Estado. Você sabia que a Fundação já está se comunicando com o general? Devers ficou rígido. Você parece surpreso. Por que não? Agora, parece lógico. Eles lhe ofereceram 100 toneladas de irídio por ano, por um acordo de paz. 100 toneladas de ferro convertido para irídio em violação de seus princípios religiosos para salvar o pescoço deles. Muito justo, mas não é de espantar que nosso general, rígido e incorruptível, tenha recusado. Quando pode ter o irídio e também o império. E o pobre Cleon, que eu considero seu único general honesto. Meu comerciante atordoado, você fez por merecer seu dinheiro. Ele o jogou e Devers correu atrás das notas voadoras. Lord Broderick parou na porta e se virou. Um lembrete, comerciante. Meus colegas com armas aqui não têm ouvidos, línguas, instrução nem inteligência. Eles não podem ouvir, falar e escrever, nem sequer conseguem fazer sentido para uma sonda psíquica, mas são bastante experientes em execuções interessantes. Eu comprei você, homem, pelo preço de 100.000 créditos. Você será uma mercadoria boa e valiosa. Caso se esqueça de que foi comprado e tente, digamos, repetir nossa conversa para Ryose, você será executado. Mas executado à minha maneira. E naquele rosto delicado subitamente se formaram linhas duras de crueldade ansiosa que se transformaram o sorriso estudado em uma careta de lábios vermelhos. Por um breve segundo, Devers viu o demônio do espaço que havia comprado seu comprador espreitando por trás dos olhos dele. Silenciosamente, ele precedeu as 2 armas desintegradoras dos colegas de Broderick até seus aposentos. E quando Dusenbar perguntou, ele disse com satisfação e mau humor: Não,
Esta é a parte mais estranha. Ele me subornou. 2 meses de uma guerra difícil haviam deixado sua marca em Bel-Riose. Uma gravidade pesada o cercava, e ele estava de pavio curto. Foi com impaciência que se dirigiu ao sargento Luke, que o venerava. Espere do lado de fora, soldado, e conduza estes homens de volta a seus aposentos quando eu tiver acabado. Ninguém deve entrar até que eu chame. Ninguém, entendeu? O sargento prestou continência, rígido do lado de fora do aposento, e Riose, resmungando seu desgosto, recolheu os papéis de sua mesa, jogou-os na gaveta de cima e fechou com estrépito. Sentem-se, ele disse austero para os 2 que aguardavam. Não tenho muito tempo. Estritamente falando, não deveria estar aqui, mas era necessário vê-los. Virou-se para Dulcenbar, cujos dedos longos acariciavam com interesse o cubo de cristal onde estava embutido o simulacro do rosto enrugado e austero de Sua Majestade Imperial, Cleon II. Em primeiro lugar, Patrício, disse o general, seu Seldon está perdendo. Na verdade, ele batalha bem, mas esses homens da fundação enxameiam como abelhas sem rumo e lutam como loucos. Cada planeta é defendido ferozmente, e uma vez tomado, cada planeta é tão sacudido por rebeliões que dá tanto trabalho para manter quanto deu para conquistar. Mas eles são conquistados e são mantidos. Seu Seldon está perdendo. Mas ainda não perdeu, Bar murmurou educadamente. A fundação, propriamente dita, é menos otimista. Eles me ofereceram milhões para que eu não fizesse esse Seldon passar pelo teste final. É o que ouvi dizer. Ah, os boatos me precedem. Você também já sabe da última? Qual é a última? Ora, que Lord Broderick, o queridinho do Imperador, é agora o segundo em comando, por sua própria solicitação? Danvers falou pela primeira vez. Por sua própria solicitação, chefe? Como é isso? Ou o senhor está começando a gostar do sujeito? Ele riu. Não posso dizer isso, Riose disse calmamente. É só que ele comprou o posto a um preço que considero justo e adequado. E que é? Um pedido de reforços para o Imperador. O sorriso de desprezo de Danvers aumentou. Ele se comunicou com o Imperador, hein? E eu aposto, chefe, que o senhor está esperando esses reforços chegarem. Mas eles vão chegar a qualquer dia, certo? Errado, eles já chegaram. 5 naves de linha, velozes e fortes, com uma mensagem pessoal de parabéns do Imperador e mais naves a caminho. O que foi, comerciante? Ele perguntou sarcástico. Danvers falou por os lábios subitamente paralisados. Nada. Riose se levantou de trás da mesa e encarou o comerciante, a mão na coreia de seu desintegrador. Repito, o que foi, comerciante? Parece que a notícia o perturbou. Certamente você não tem nenhum interesse súbito na fundação. Não tenho? Sim. Há algumas coisas estranhas a respeito de você. É mesmo, chefia? Danvers sorriu tenso e fechou as mãos em punho dentro dos bolsos. É só colocá-las em fila que eu derrubo uma a uma para o senhor. Aqui estão. Você foi apanhado facilmente. Rendeu-se no primeiro golpe como um escudo queimado. Está pronto para desertar de seu mundo, e isso sem negociar um preço. Interessante tudo isso, não é? Eu quero estar do lado que ganhar, chefia. Sou um homem sensato. O senhor já me chamou disso. Riose disse com a garganta fechada. É verdade. Mesmo assim, nenhum comerciante jamais foi capturado desde então. Toda nave comercial, exceto a sua, teve a velocidade para escapar se quisesse. Toda nave comercial, exceto a sua, tinha escudos que podiam suportar uma surra que um cruzador ligeiro poderia lhe dar caso escolhesse lutar. E todo comerciante, exceto você, lutou até a morte quando a ocasião exigiu. Rastreamos os comerciantes como líderes instigadores da guerrilha em planetas ocupados e dos ataques aéreos do espaço ocupado. E você é o único homem sensato, então? Nem luta nem foge, mas vira traidor sem precisar de estímulo. Você é especial, incrivelmente especial. Na verdade, especial a ponto de me fazer desconfiar. Danvers disse baixinho. Eu entendi o que o senhor disse, mas não tem nada contra mim. Já estou aqui há 6 meses e tenho me comportado bem. É verdade? E eu o recompensei dando-lhe um bom tratamento. Deixei sua nave intacta e tratei com toda consideração. Mas você falhou. Informações oferecidas livremente, por exemplo, sobre seus dispositivos, poderiam ter ajudado. Os princípios atômicos sobre os quais eles são construídos parecem ser usados em algumas das armas mais terríveis da Fundação, certo?
Eu sou apenas um comerciante, disse Devers, e não um desses técnicos sabichões. Eu vendo as coisas, não as fabrico. Bem, isso nós veremos em breve. Foi para isso que vim aqui. Por exemplo, sua nave será revistada em busca de um escudo de força pessoal. Você nunca usou um, mas todos os soldados da Fundação usam. Será uma prova significativa de que há informações que você optou por não me dar, certo? Não houve respostas. Ele continuou. E haverá evidências mais diretas. Eu trouxe comigo a sonda psíquica. Ela já falhou uma vez antes, mas o contato com o inimigo é uma boa educação. Sua voz era suavemente ameaçadora e Devers sentiu a arma encostar com força em suas costelas. A arma do general, que até então havia ficado dentro do coldre. O general disse baixinho. Você irá retirar sua pulseira e qualquer outro ornamento de metal que usa e entregá-los a mim. Devagar. Campos atômicos podem ser distorcidos, você sabe. E sondas psíquicas, nesse caso, só sondarão estática. Isso mesmo, eu fico com isso. O receptor sobre a mesa do general estava brilhando e uma cápsula de mensagem bateu no slot com um clique, perto de onde Bard estava, ainda segurando o busto imperial tridimensional. Ryose foi para trás da mesa, a arma desintegradora ainda apontada. Você também, Patrício, disse a Bard. Seu bracelete o condena. Você nos ajudou antes, e não sou vingativo, mas julgarei o destino de sua família feita refém pelos resultados da sonda psíquica. Enquanto Ryose se curvou para pegar a cápsula de mensagem, Bard ergueu o busto de Cleon, envolto por cristal, e silenciosa e metodicamente bateu com ele na cabeça do general. Tudo aconteceu rápido demais para Devers aprender. Foi como se um demônio veloz tivesse crescido, de repente, dentro do velho. Fora, disse Bard no sussurro entre dentes. Rápido! Ele pegou o desintegrador que Ryose deixara cair e enfiou dentro da blusa. O sargento Luke se virou quando eles surgiram na menor abertura possível da porta. Bard disse tranquilo. Vá na frente, sargento. Devers fechou a porta ao passar. O sargento Luke foi em silêncio até os aposentos deles, e então, com uma pausa mais breve, continuou em frente, por sentir o cano de um desintegrador empurrá-lo nas costelas e uma voz dura em seus ouvidos que disse: Para a nave comercial. Devers deu um passo para a frente para abrir a câmara de despressurização, e Bard disse: Fique onde está, Luke. Você foi um homem decente e não vamos matá-lo. Mas o sargento reconheceu o monograma na arma. Ele gritou, engasgando com fúria. Vocês mataram o general! Com um brado selvagem e incoerente, atacou cegamente a fúria desintegradora da arma e desabou numa ruína desintegrada. A nave comercial elevava-se acima do planeta morto antes que as luzes da sinalização começassem seu fantasmagórico piscar e contra a teia cremosa da grande lente do céu que era a galáxia, outras formas negras surgiram. Segure firme, Bard, disse Devers sombrio. E vamos ver se eles têm uma nave que consiga me alcançar. Ele sabia que não. E uma vez no espaço aberto, a voz do comerciante parecia perdida e morta quando disse: A isca que joguei para Broderick foi um pouco boa demais. Parece que ele se uniu ao general. Rapidamente, eles correram para as profundezas da massa estelar que era a galáxia.